O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No tempo em que Jesus viveu entre nós, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus disse a Jesus: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma das talhas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus então disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E os que estavam servindo foram generosos, encheram-nas até a boca. Jesus disse aos que estavam servindo: agora tirai e levai a água ao mestre-sala. Os que estavam servindo levaram a água até o mestre-sala. O mestre-sala experimentou, e a água se tinha transformado em vinho. O mestre-sala não sabia de onde vinha o vinho, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Jesus o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho. Amém. Uma Paulinha aqui para não me perder. Eu viajo na maionese. Nós estamos muito habituados com a intercessão do Santo dos Santos. Eu não vou perguntar, mas eu acredito que cada um de nós tem um santo da sua devoção. São José, São Benedito, Santo Expedito, Santa Mônica, Santa Luzia, São Vicente. Cada nós tem esses santos. E a gente, se for um devoto honesto, tem também a imagem do santo em casa. Pelo menos não estão vazios, né? De vez em quando a gente olha para esse santo, e esse santo nos reporta o céu, traz o céu até nós. E de vez em quando a gente olha também para esse santo, essa imagem, e fala para esse santo, para essa imagem:
Pega um pouquinho lá para o pai me ajudar. Está pesado, está difícil, estou sofrendo. Os crentes falam que isso é idolatria. Idolatria é você seguir um ídolo. Santo não é ídolo. Santo é uma imagem que nos faz lembrar dos céus. Como nós conservamos imagens de pessoas queridas e até pessoas que já apareceram. Mas tem uma fotografia. Tem um lugarzinho lá que dá uma olhada, dá uma saudade, se reza por ele, receber também que essa pessoa reza pela gente, e não ficamos. Eu não deixo de amar Deus por isso, ao contrário, isso me faz amar ainda mais Deus. Eu não deixo de confiar em Deus por isso, ao contrário, confio ainda mais em Deus. Mas Nossa Senhora é mais do que um santo. Nossa Senhora é mais do que uma santa. Agora nós chamamos da santinha. Não tem problema, pode chamar, tá certo? Oh, vou receber a santinha na minha casa. Mas Nossa Senhora é mais que um santo. Eu vou usar uma palavra aqui. Vocês vão falar, nossa, padre, acho que é feio falar isso de Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora vai me perdoar. É só para passar para vocês aquilo que eu gostaria de passar. Nossa Senhora é a fiadora da nossa fé. O que é uma fiadora? Quando você vai alugar um imóvel, o proprietário do imóvel exige um fiador. O que faz o fiador? Se você não pagar, ele pagará. Ele garante que você pagará. Ele dá garantias ao dono da propriedade e ele receberá o aluguel. Nem que seja na justiça, mas receberá, né? Do fiador. E Nossa Senhora é essa que garante a nossa fé. Quando nós vacilamos na fé, Nossa Senhora paga por nós. Nossa Senhora garante a nossa fé. Nossa Senhora nos sustenta até a gente de novo voltar à fé. Lembra de Tomé? Mas disseram a Jesus, disseram a Tomé, Tomé, vimos o Senhor. Tomé disse, viram nada, vocês estão de brincadeira. Se eu não colocar minha mão lá, se eu não colocar o meu dedo lá, não acreditaria. 7 dias depois, Tomé estava celebrando e daí o Senhor apareceu a ele. Durante esses 7 dias, quem garantiu a fé de Tomé foi Maria. Como garante também a minha fé. Não, padre, não tem problema. Padre, de vez em quando, não quer que coloque a esperança. Padre, de vez em quando também desanima. Você também desanima. De vez em quando passa por momentos difíceis. Nesses momentos, Maria garante a nossa fé. Você vai dizer assim, padre, você está falando isso aí? Mas que jeito, por que você está falando isso? Como é que você garante isso? Vamos olhar um pouquinho para a ressurreição de Jesus. Se você olhar para o projeto de Jesus, desde que Jesus começou, esse projeto de Jesus se chama Reino de Deus. Jesus caminhou, embora nós não gostemos muito disso, mas Jesus caminhou de fracasso em fracasso. O projeto de Jesus não foi um projeto que começou pequenininho, depois ficou grandão, todo mundo se entusiasmou com ele. Não. Jesus começou lá em Nazaré, a princípio as pessoas começaram a gostar de Jesus, mas depois com o tempo Jesus foi colocando as exigências e o povo foi esfriando. Até que jogar Jesus dentro do precipício lá em Nazaré. Depois Jesus saiu de Nazaré, começou a ir pelas cidades, as pessoas pediam milagres, gostavam dos milagres, pediam um sinal para Jesus. Mas depois, na hora de encontrar com as pessoas, Jesus não contava. E finalmente, Jesus acabou morrendo, na verdade, Jesus foi morto na cruz. E quando Jesus morreu na cruz, se pensava, acabou. Acabou Jesus e acabou também o reino. Os inimigos de Jesus davam risadas. Acabou esse povo falando aí. E os amigos de Jesus ficaram tristes e desanimados. Vocês conhecem muito bem o diálogo de Jesus com os discípulos de Emaús, não conhece? Estavam caminhando, brigando entre eles,
E Jesus apareceu no meio deles. E Jesus apareceu no meio deles e começou a conversar com eles. E eles começaram a dizer: nós pensávamos que Jesus fosse fazer isso, fazer aquilo. Não fez nada. Esse já é o terceiro dia. Alguns disseram que ele ressuscitou, mas ressuscitou porcaria nenhuma. Ressuscitou nada. Eles estavam desanimados. Até que Jesus disse a eles: como vocês são lentos para crer, eu digo para vocês crerem. No sábado, depois da morte de Jesus na cruz, até mesmo os discípulos de Jesus, por exemplo, Maria Madalena, foi atrás de Jesus. Ela gostava muito de Jesus, mas ela foi atrás do corpo de Jesus. Ela levou uma vasilha com alguns aromas para embalsamar, para cuidar do corpo de Jesus, porque na sexta-feira eles não tinham tido essa oportunidade, na sexta-feira à tarde. E no domingo, passou o sábado, no domingo, eles foram fazer isso. Até mesmo os discípulos, Pedro e João, quando disseram que roubaram o corpo de Jesus, eles saíram correndo para ver aonde estava o corpo morto de Jesus. Jesus tinha falado na sua vida sobre a ressurreição. Nas 3 vezes que Jesus fala da sua morte, ele falou da ressurreição. Mas os discípulos de Jesus não creram na ressurreição. Aquela palavra da ressurreição não fez sentido para eles. Tanto é que eles procuraram o Jesus morto. Olha que bonito agora, hein, que eu vou falar. Maria não foi ao túmulo. Pode pegar lá no seu evangelho. Vai Pedro, vai João, vai as duas mulheres, vai não sei mais o que, vai a torcida do Corinthians. Diz: Maria não vai ao túmulo. E seria um absurdo, porque Maria é mãe de Jesus. Ela gostaria talvez de ter a única oportunidade de ver o corpo do seu filho, porque depois fecharia o túmulo e ninguém mais assistiria. Mas Maria não está lá. Maria fica em casa. E por que Maria fica em casa? Porque Maria crê na ressurreição. Maria foi a única que creu na ressurreição. Tem algumas igrejas que se dizem cristãs, e dizem que Maria não serve para nada. Eu acho que eles não sabem ler o Evangelho. Porque no sábado de aleluia, a igreja só não desapareceu da face da terra porque Maria estava presente. Foi a fé de Maria que sustentou a igreja. Vocês sabem, eu aprendi na catequese. A igreja nasce daquele machucado ali no peito de Jesus. Quando o soldado perfura o peito de Jesus, sai sangue e água. A água é sinal do batismo, o sangue é sinal da Eucaristia. A igreja nasce na cruz, no peito de Jesus. A árvore da vida, a cruz. E essa igreja quase morre no sábado santo. Porque os discípulos não acreditavam na ressurreição. As pessoas não acreditavam na ressurreição. A única que manteve a fé na ressurreição foi Maria. Pelo menos um dia na história, a igreja ficou só nas mãos de Maria. Por isso que Maria, ela é a fiadora da nossa fé. Mesmo quando nós fraquejamos, mesmo quando nós duvidamos, mesmo quando nós não guardamos a palavra de Jesus, Maria guarda por nós. E lá na frente, como São Tomé, a gente volta depois a acreditar. Claro que com o rabinho no meio das pernas, hein? Aí a gente até procura o padre para conversar, não procura? Padre, preciso pedir perdão dos meus pecados, eu duvidei de Deus, né? Bastou uma coisinha desse tamanho e eu já
esqueci toda a história, esqueci todo o amor de Deus e não virei. Me perdoa. O Padre me perdoa, o Padre sabe. Mas Maria suspeita a nossa fé. Maria garante. Por isso que a igreja diz que Maria é mãe da igreja. Mas não é mãe da igreja, da Constituição aqui. É mãe daqueles que nasceram no batismo. Porque a igreja é aqueles que nasceram no batismo. Nós somos igreja, não porque estamos aqui, porque Deus está debaixo de uma árvore, Deus está lá naquela lona, lá embaixo. Nós somos igreja batizados, nascemos de novo do batismo. E ao nascermos do batismo, ganhamos uma mãe que é Maria. É a madrinha de consagração hoje, tem? A madrinha que consagra a criança a Nossa Senhora. Maria, mãe da igreja, mãe daqueles que foram batizados. Porque Maria sustenta a nossa fé. Portanto, quando você estiver em dúvida, quando você estiver chateado, quando você estiver com vontade de deixar a igreja, quando você estiver sem vontade de ir para a missa, quando você estiver passando por uma necessidade muito grande, lembre-se de Maria, reze Maria, peça Maria, peça que Maria garanta a sua fé, sustente a sua fé, seja a fiadora da sua fé. Salve Maria.